Gonçalves de Lima abriu a porteira, ainda tirando a mochila do ombro, sem imaginar quem o aguardava do outro lado. Foi então que ouviu uma voz tímida, trêmula, mas cheia de coragem. "O senhor tem uma xícara de leite para os meus meninos?" Das Dores, com o bebê enrolado numa mantinha azul, segurava firme o pequeno Rafinha, enquanto a pequena Amadinha apertava a barra do vestido surrado da mãe. A cena pegou o fazendeiro de surpresa, não pela aparência simples deles, mas pela forma como todos olhavam diretamente para ele, com uma mistura de esperança, vergonha e um pedido silencioso por ajuda. Gonçalves respirou fundo, ainda com a mão na madeira da porteira, sentindo o peso de um dia longo. Mas aquela família parecia ter vivido um ano inteiro só naquela manhã. "Como vocês vieram parar aqui?" ele perguntou, tentando manter a voz calma. Das Dores baixou os olhos por um instante, antes de encarar o homem com dignidade. "Eu só queria um gole de leite. Só para eles não dormirem de barriga vazia hoje." Rafinha deu um passo tímido em direção ao fazendeiro, como se buscasse entender se ele era alguém em quem podiam confiar. Amadinha manteve-se agarrada ao vestido da mãe, observando com aqueles olhinhos que enxergavam muito mais do que deveriam para uma criança de 3 anos. O bebê, no colo, dormia alheio ao desespero, apoiado no peito da mãe que tentava ser forte. O fazendeiro não esperava sentir aquela pontada no peito. Por um instante, a poeira parou no ar. O silêncio se estendeu. E foi aí que algo dentro dele mudou. A expressão surpresa deu lugar a uma sensibilidade que ele mesmo achava que tinha perdido. Ele se aproximou lentamente, preocupando-se mais com o jeito de falar do que com suas próprias palavras. "Vamos resolver isso juntos. Vocês não precisam passar por isso sozinhos." O vento seco da estrada levantava um pó dourado quando Gonçalves de Lima abriu a porteira da fazenda, ainda tirando a mochila do ombro após mais um dia inspecionando suas propriedades de investimento imobiliário. Era um homem de 47 anos, alto, moreno, sempre vestindo camisas sociais brancas impecáveis e calças de alfaiataria, com um relógio de luxo que brilhava sob o sol. Seus negócios em gestão empresarial e construtora de mansões de alto padrão tinham feito dele um dos homens mais ricos da região. Mas naquele momento, ele não imaginava quem o aguardava do outro lado da porteira. Foi então que ouviu uma voz tímida, trêmula, mas cheia de coragem. "O senhor tem uma xícara de leite para os meus meninos?" Das Dores, uma mulher de 43 anos, cabelos castanhos presos em um coque simples, vestindo um vestido azul desbotado e sandálias gastas, segurava um bebê de 2 meses enrolado numa mantinha azul clara. Ao seu lado, Rafinha, de 5 anos, magro mas com olhos vivos, usava uma bermuda marrom remendada e camiseta amarela furada no ombro. A pequena Amadinha, de 3 anos, de cabelos cacheados e vestido rosa surrado, apertava a barra da saia da mãe com força. Comente abaixo de onde está assistindo. Adoro saber até onde nossas histórias chegam. A cena pegou o fazendeiro de surpresa. Não pela aparência simples deles, mas pela forma como todos olhavam diretamente para ele, com uma mistura de esperança, vergonha e um pedido silencioso por ajuda. Gonçalves respirou fundo, ainda com a mão na madeira da porteira, sentindo o peso de um dia longo dedicado a fechar mais um contrato de financiamento imobiliário. Mas aquela família parecia ter vivido um ano inteiro só naquela manhã. "Como vocês vieram parar aqui?" ele perguntou, tentando manter a voz calma enquanto observava o estado deplorável das roupas deles. Das Dores baixou os olhos por um instante, antes de encarar o homem com uma dignidade que não combinava com sua aparência. "Senhor, eu só queria um gole de leite, só para eles não dormirem de barriga vazia hoje." A voz dela tremeu ligeiramente na última palavra e Gonçalves notou como suas mãos, embora calejadas, seguravam o bebê com uma delicadeza infinita. Rafinha deu um passo tímido em direção ao fazendeiro, como se buscasse entender se ele era alguém em quem podiam confiar. "Mamãe disse que o senhor tem vacas", disse o menino com a inocência de quem ainda acredita que o mundo pode ser gentil. "A gente pode esperar aqui fora. Não vamos sujar nada."
Amadinha manteve-se agarrada ao vestido da mãe, observando com aqueles olhinhos que enxergavam muito mais do que deveriam para uma criança de 3 anos. O bebê, no colo, dormia alheio ao desespero, apoiado no peito da mãe que tentava ser forte. Gonçalves sentiu uma pontada estranha no peito. Era um homem acostumado a lidar com números, contratos, capitalização, juros compostos de seus empreendimentos. Tinha clientes milionários, mansões de 15 milhões sob sua gestão, uma carteira de previdência privada robusta. Mas ali, diante daquela família, toda a sua experiência em gestão empresarial parecia inútil. "Vocês estão caminhando há muito tempo?" perguntou, notando a poeira acumulada nos pés descalços das crianças. "Desde que o sol nasceu", respondeu Das Dores, ajeitando melhor o bebê no colo. "Meu marido, ele foi procurar serviço na cidade, na construção civil. Faz uma semana que não volta." A voz dela carregava um cansaço que ia além da caminhada. Era o cansaço de quem carrega o mundo nas costas. E ainda assim, precisa ser forte pelos filhos. Rafinha se aproximou mais e Gonçalves viu que o menino mancava ligeiramente da perna esquerda. "Ele machucou o pé ontem", explicou Das Dores, seguindo o olhar do fazendeiro. "Pisou numa pedra, mas ele é forte, não reclama." "Não dói mais, mamãe", mentiu Rafinha, tentando esconder a dor para não preocupar a mãe. O fazendeiro olhou para aquela cena e algo dentro dele se partiu. Por um instante, toda a sua arrogância natural, aquela postura de quem estava acostumado a ser servido e respeitado, simplesmente desapareceu. A poeira parou no ar, o silêncio se estendeu, e foi aí que algo fundamental dentro dele mudou. "Vamos resolver isso juntos", disse, sua voz saindo mais suave que pretendia. "Vocês não precisam passar por isso sozinhos." Das Dores levantou os olhos, surpresa. Na vida dela, ninguém oferecia ajuda sem querer algo em troca. "Senhor, eu não tenho dinheiro para pagar." "Quem falou em pagamento?" interrompeu Gonçalves, abrindo completamente a porteira. "Entrem. Vamos cuidar desse pé do menino primeiro. Depois resolvemos a questão do leite." Mas enquanto os conduzia pela estrada de terra que levava à casa grande, Gonçalves não fazia ideia de que Das Dores guardava segredos que transformariam não apenas aquele encontro, mas o destino de ambas as famílias. A mulher que caminhava atrás dele, carregando 3 filhos e uma vida inteira de dificuldades, tinha um passado que ele jamais imaginaria. A casa de Gonçalves era uma construção imponente, toda em pedra aparente e madeira nobre, com jardins planejados e uma varanda que oferecia vista panorâmica das terras. Tinha sido projetada por ele mesmo, aplicando conceitos de decoração planejada e energia solar residencial que aprendera ao longo dos anos, gerenciando projetos de alto padrão. "Caramba!" sussurrou Rafinha ao ver a piscina com borda infinita. "É igual nos filmes, mamãe." "Não toque em nada", alertou Das Dores rapidamente, puxando o filho para perto. A experiência havia lhes ensinado que pessoas ricas não gostavam de pobres tocando em suas coisas. Mas Gonçalves ouviu e se virou. "Pode tocar em tudo o que quiser, menino. Uma casa sem criança correndo é casa sem vida." As palavras saíram naturais, mas ele mesmo se surpreendeu com elas. Havia anos que sua mansão não recebia o riso de crianças. Desde que sua esposa morrera 3 anos atrás, ele vivia sozinho, focado apenas em expandir seus negócios de investimento e finanças. Rosa, a empregada doméstica de 55 anos que trabalhava para Gonçalves há mais de uma década, apareceu na varanda. Era uma mulher negra, robusta, de cabelos grisalhos presos em um lenço colorido, vestindo uniforme azul marinho com avental branco. Ela conhecia bem o patrão e ficou surpresa ao vê-lo trazendo visitantes daquele tipo. "Dona Rosa", chamou Gonçalves, "prepare um banho para as crianças e veja se temos roupas que sirvam nelas. E leite, muito leite." Rosa hesitou por um momento. Em todos os anos trabalhando ali, nunca vira Gonçalves demonstrar esse tipo de cuidado com estranhos. "Sim, senhor, vou preparar tudo." Enquanto Rosa se afastava, Das Dores permanecia tensa, segurando as crianças perto de si. "Senhor, nós não queremos incomodar. Só o leite mesmo." "Incomodar nada."
disse Gonçalves, agachando-se para ficar na altura de Rafinha. Como você machucou esse pé, campeão? O menino olhou para a mãe, pedindo permissão para falar. Das Dores assentiu levemente. A gente estava dormindo embaixo da ponte, começou Rafinha com a honestidade brutal das crianças. E eu fui buscar água no rio, mas escorregou nas pedras. A palavra ponte atingiu Gonçalves como um soco no estômago. Eles estavam morando na rua. Crianças, dormindo ao relento. Ele engoliu seco, tentando manter a compostura. E há quanto tempo vocês estão viajando? Perguntou, escolhendo a palavra com cuidado. Das Dores respondeu baixinho. Faz 2 meses que perdemos nossa casa. O dono vendeu o terreno para uma construtora grande, para fazer um condomínio fechado. Todos que moravam lá foram despejados. A ironia não passou despercebida por Gonçalves. Sua própria empresa de investimento imobiliário fazia exatamente esse tipo de negócio. Comprar terrenos baratos, remover as famílias humildes e construir empreendimentos de luxo. Ele nunca havia pensado no que acontecia com as pessoas que eram removidas. Rosa retornou com toalhas limpas e uma troca de roupas. O banho está pronto, senhor. Obrigada, mas não precisamos de banho, disse Das Dores rapidamente. Só o leite, por favor. Mãe, sussurrou Amadinha, puxando o vestido da mãe. Eu quero tomar banho. Faz muito tempo. O pedido inocente da criança quebrou qualquer resistência que Das Dores ainda tinha. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos, e ela tentou disfarçar virando o rosto. Gonçalves viu sua luta interna. Rosa, leve as crianças. Eu vou conversar com a mãe delas aqui. Quando ficaram sozinhos na varanda, Das Dores finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Desculpe, senhor. Eu não queria que elas passassem por isso. Eu tentei de tudo. Procurei trabalho em todo lugar. Que tipo de trabalho você fazia? Perguntou Gonçalves, genuinamente interessado. Das Dores hesitou. Eu fazia limpeza, casas, escritórios, qualquer coisa. Havia algo na hesitação dela que chamou a atenção dele, mas Gonçalves não insistiu. E seu marido? João era pedreiro. Bom de serviço, trabalhador. Mas a obra onde ele estava fechou. E desde então? Ela não terminou a frase, mas o silêncio disse tudo. Lá de dentro da casa, chegavam os sons das crianças brincando na banheira. Risos que há muito tempo não ecoavam por aqueles corredores. Gonçalves sentiu uma sensação estranha, como se a casa estivesse voltando à vida. Olha só, disse ele, tentando aliviar a tensão. Faz tempo que não ouço risada aqui. Suas crianças têm um dom especial para alegrar um lugar. Das Dores sorriu pela primeira vez. Um sorriso tímido, mas genuíno. Eles são minha vida inteira. Eu faria qualquer coisa por eles. Isso eu posso ver, respondeu Gonçalves. Mãe que carrega 3 filhos sozinha por esses caminhos tem mais coragem que qualquer empresário que conheço. A comparação a fez rir. Um riso baixo e melancólico. Coragem? O senhor quer dizer desespero. Não, disse ele, surpreendendo-se com a convicção em sua própria voz. Eu vejo coragem. Há uma diferença. Rosa apareceu na porta, carregando Amadinha envolvida em uma toalha felpuda. A menina parecendo uma bonequinha limpa e perfumada. Rafinha vinha mancando atrás, com roupas limpas, que, embora grandes demais, o faziam parecer uma criança normal novamente. Mamãe, olha! Gritou Amadinha correndo para os braços de Das Dores. Eu cheiro a flor. O bebê, que havia sido alimentado e estava limpo, dormia tranquilamente no colo de Rosa. Era a primeira vez em semanas que Das Dores via seus filhos verdadeiramente limpos e alimentados. Rosa, chamou Gonçalves, prepare o quarto de hóspedes. Eles vão ficar esta noite. Não, senhor! Protestou Das Dores imediatamente. Nós não podemos. Não seria certo. Por que não seria certo uma família descansar em uma cama depois de dormir ao relento? Perguntou Gonçalves. E sua pergunta veio carregada de uma indignação genuína que o próprio surpreendeu. Das Dores não tinha resposta para isso. A lógica dele era irrefutável. Mas toda a sua experiência de vida lhe dizia que pessoas ricas sempre queriam algo em troca. O que o senhor quer de nós? Perguntou diretamente, protegendo os filhos com o olhar.
A pergunta o pegou desprevenido. Gonçalves parou para pensar. O que ele queria mesmo? Por que estava fazendo isso? Ele mesmo não sabia explicar. Eu não quero nada, disse finalmente. Talvez eu só precise lembrar como é ser humano. A resposta o fazia inesperada, e das dores o estudou por um longo momento, tentando decifrar se era sincero. Havia algo na forma como ele olhava para suas crianças, uma ternura que parecia genuína. Mamãe, sussurrou Rafinha puxando a mão dela. Meu pé não dói mais. A tia Rosa passou um remédio. Das dores olhou para o filho, depois para Gonçalves. A exaustão finalmente venceu sua resistência. Só por esta noite, disse baixinho. Amanhã cedo nós vamos embora. Vamos ver, respondeu Gonçalves com um meio sorriso. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam em camas limpas pela primeira vez em 2 meses, Das Dores permaneceu acordada na poltrona ao lado da cama, vigiando. Não conseguia confiar completamente, não ainda, mas algo sobre aquele homem era diferente. Do outro lado da casa, Gonçalves também não conseguia dormir. Caminhava pela biblioteca, observando seus diplomas na parede. Administração de empresas, MBA em gestão financeira, certificações em investimento imobiliário. Toda uma vida construída em cima de números, lucros, estratégias de capitalização. Mas nenhum diploma havia lhe ensinado o que fazer quando 3 crianças inocentes chegavam à sua porta precisando do básico para sobreviver. Ele pegou seu tablet e começou a revisar os contratos de seus empreendimentos mais recentes. Lá estava. Residencial Vila Nova. 847 famílias removidas para a construção de mansões de alto padrão. Condomínio Sunset Hills. 1.200 pessoas realocadas. Os números eram apenas números em suas planilhas financeiras. Mas agora eles tinham rostos. Tinham nomes. Tinham crianças que dormiam embaixo de pontes. Na manhã seguinte, Gonçalves acordou cedo e encontrou Das Dores já acordada na cozinha, tentando ajudar Rosa com o café da manhã. A senhora não precisa trabalhar aqui, disse Rosa gentilmente. É hóspede. Eu não sei ficar parada quando alguém está trabalhando, respondeu Das Dores, organizando os pratos com uma eficiência que chamou a atenção. Gonçalves entrou na cozinha e observou a naturalidade com que ela se movia, como se conhecesse exatamente onde cada coisa deveria estar. Você já trabalhou em cozinhas antes? Das Dores parou o que estava fazendo. Já trabalhei em muitos lugares, senhor. Havia algo no tom dela que indicava muito mais história do que ela estava disposta a contar. Mas antes que ele pudesse perguntar mais alguma coisa, as crianças apareceram, freshly acordadas e com energia renovada depois da primeira noite de sono decente em muito tempo. Tio Gonçalves! Gritou Rafinha, correndo para abraçá-lo. O tratamento informal e carinhoso pegou Gonçalves de surpresa, mas também o aqueceu por dentro. Bom dia, campeão. Como está o pé? Muito melhor. Posso correr, olha. E o menino saiu correndo pela cozinha, demonstrando que Rosa havia cuidado bem do ferimento. Amadinha se aproximou mais timidamente, mas também queria atenção. Tio Gonçalves, você tem mais filhos? A pergunta inocente atingiu um ponto sensível. Não, querida. Sou só eu aqui. Por quê? Você não gosta de criança? Das Dores rapidamente interveio. Amadinha, não faça pergunta pessoal para o senhor. Mas Gonçalves se agachou na altura da menina. Eu gosto muito de crianças. É que, às vezes a vida não dá as coisas que a gente quer. A simplicidade da resposta satisfez Amadinha, que saiu correndo atrás do irmão. Mas Das Dores captou o tom melancólico e entendeu que ali havia uma dor guardada. Durante o café da manhã, Gonçalves observou como Das Dores cortava a comida das crianças, como supervisionava cada garfada, como limpava automaticamente qualquer sujeira que faziam. Era uma mãe atenta e carinhosa, mas também alguém acostumada a cuidar de tudo e de todos. Das Dores, disse ele, testando os nomes estranhos. Esse nome tem alguma história? Ela hesitou antes de responder. Minha mãe disse que eu nasci num dia de muito sofrimento para ela, que eu era a dor das dores dela, mas também sua salvação. É um nome forte, disse Gonçalves. Combina com você. Após o café,
As crianças correram para brincar no jardim e Rosa se ofereceu para vigiá-las. Gonçalves e Das Dores ficaram sozinhos novamente. Senhor, começou ela, eu preciso ser honesta com o senhor. Eu não tenho para onde ir. João, meu marido, ele não foi procurar trabalho, ele nos abandonou. A confissão veio carregada de vergonha e dor. Quando perdemos a casa, quando as coisas ficaram difíceis, ele disse que não aguentava mais, que era muito peso para um homem só, e foi embora. Gonçalves sentiu raiva crescendo dentro dele. Que tipo de homem abandona a família no momento mais difícil? Há quanto tempo? 3 semanas. Eu menti porque é humilhante admitir que meu próprio marido achou que a gente não valia o esforço. Ela estava se despedaçando por dentro, mas tentava manter a compostura. Gonçalves viu a força tremenda que ela precisava ter para carregar 3 crianças sozinha, e sua admiração por ela cresceu ainda mais. Escuta aqui, disse ele, sua voz carregando uma firmeza que a surpreendeu. O único humilhante nessa história é um homem que abandona a família. Você não tem nada do que se envergonhar, nada. Das Dores levantou os olhos para ele, vendo algo que não esperava. Respeito genuíno. O senhor é muito gentil, mas eu não posso ficar aqui para sempre. Preciso encontrar trabalho, um lugar para morar. E se eu disser que tenho uma proposta para você? O coração de Das Dores parou. Ali estava, o momento que ela temia, o que ele queria em troca da gentileza. Que tipo de proposta? Perguntou, preparando-se para o pior. Eu preciso de alguém para gerenciar esta casa. Rosa está ficando velha e ela sozinha não dá conta de tudo. Você parece saber muito sobre organização doméstica. Das Dores piscou, confusa. O senhor está oferecendo trabalho? Estou oferecendo um trabalho honesto, com salário digno, moradia e benefícios para você e suas crianças. Você cuidaria da administração geral da casa, supervisionaria a limpeza, organizaria a agenda doméstica. É um trabalho de responsabilidade. Ela não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Senhor, eu não sei se tenho qualificação para isso. Olha como você organizou a cozinha em 5 minutos ontem. Olha como suas crianças são educadas e bem cuidadas mesmo em circunstâncias impossíveis. Se isso não é qualificação, eu não sei o que é. Das Dores sentiu lágrimas começando a se formar. Por que o senhor faria isso? Por que por nós? A pergunta o fez parar e pensar. Por que mesmo? Talvez porque ontem à noite, pela primeira vez em 3 anos, esta casa não pareceu um mausoléu. Talvez porque suas crianças me lembraram que uma casa precisa de vida para ser um lar. Do lado de fora, Rafinha gritava de alegria brincando com uma bola que Rosa havia encontrado no depósito. Amadinha corria atrás das borboletas no jardim. O bebê dormia tranquilamente em seu carrinho improvisado na sombra. Aceita? Perguntou Gonçalves. Das Dores olhou para suas crianças, brincando livres e felizes pela primeira vez em meses. Olhou para aquele homem que havia aparecido como um anjo em suas vidas. Olhou para a casa grande e acolhedora que poderia se tornar um lar. Eu aceito, sussurrou. E então disse mais alto com convicção. Eu aceito, senhor. Gonçalves. Ele corrigiu com um sorriso. Pode me chamar de Gonçalves. E suas crianças podem continuar me chamando de tio. Mas, conforme os dias passaram, e Das Dores se estabeleceu na rotina da casa, Gonçalves começou a perceber que havia muito mais nela do que aparentava. Sua eficiência era quase sobrenatural. Ela organizava papéis com uma lógica que impressionava, entendia de planejamento financeiro doméstico, sabia calcular orçamentos complexos. Uma tarde, ele a encontrou na biblioteca, lendo um de seus livros de gestão empresarial. Você entende disso? Perguntou genuinamente curioso. Das Dores se assustou, fechando o livro rapidamente. Desculpe, eu não devia mexer nas suas coisas. Não é isso? Você entende o que estava lendo? Ela hesitou. Um pouco. É sobre fluxo de caixa e projeções de investimento. Gonçalves ficou intrigado. Aqueles não eram conceitos que uma faxineira comum dominaria. Onde você aprendeu sobre isso? Das Dores baixou os olhos. Aqui e ali, a gente aprende muita coisa na vida. Mas a resposta evasiva apenas aumentou sua curiosidade.
Nos dias seguintes, ele começou a observar mais atentamente. Das Dores não apenas organizava a casa com eficiência militar, ela criava sistemas, otimizava processos, mantinha planilhas detalhadas dos gastos domésticos. Uma semana depois, ele recebeu uma ligação urgente. Um problema grave em uma de suas construtoras. O engenheiro responsável havia cometido um erro de cálculo que poderia custar milhões em retrabalho. Ele precisava ir até o local imediatamente. Rosa, eu vou ter que viajar, anunciou. Cuide de tudo aqui. Das Dores, que estava organizando os documentos da casa na mesa da sala, levantou a cabeça. Problema no trabalho? Um erro de projeto na obra. O engenheiro calculou mal a estrutura e agora pode desabar tudo. O estresse era visível em sua voz. Que tipo de estrutura? Perguntou ela sem pensar. Gonçalves parou. Como assim? Das Dores percebeu que havia feito uma pergunta muito específica para alguém que deveria entender apenas de limpeza. Nada, desculpe. Eu só me preocupo. Mas algo no tom dela, na forma como fez a pergunta, despertou a atenção dele. É uma estrutura de concreto armado para um prédio de 15 andares. O cara calculou mal a resistência e agora descobrimos que pode não aguentar a carga. Das Dores mordeu o lábio, claramente agitada. Desculpe perguntar, mas ele usou que tipo de aço? CA50 ou CA60? A pergunta técnica específica fez Gonçalves parar completamente. Como você sabe sobre tipos de aço estrutural? O silêncio se estendeu por longos segundos. Das Dores percebeu que havia se entregado e que não havia mais como voltar atrás. Eu estudei engenharia civil, disse baixinho, como se confessar um crime. O quê? Gonçalves mal conseguiu processar a informação. Você é engenheira? Das Dores assentiu lentamente, lágrimas começando a formar em seus olhos. Me formei há 8 anos. Trabalhei em 3 construtoras grandes. Era especializada em estruturas de concreto. O mundo de Gonçalves virou de cabeça para baixo. A mulher que ele pensava ser uma simples faxineira era uma engenheira civil qualificada. Mas você disse que trabalhava com limpeza? Porque é verdade, disse ela, a voz quebrando. Depois que perdi meu último emprego há 2 anos, ninguém mais me contratou. Mandei currículo para mais de 200 empresas. Nada. Ou eu era velha demais, ou não tinha contatos, ou sei lá. Até que o dinheiro acabou e eu comecei a aceitar qualquer trabalho. Limpeza, diarista, qualquer coisa para alimentar meus filhos. A confissão caiu como uma bomba na sala. Gonçalves sentou-se pesadamente na poltrona, tentando absorver a informação. Você é uma engenheira civil fazendo faxina porque não consegue emprego na área? Era uma engenheira civil, corrigiu ela. Agora eu sou o que o senhor quiser que eu seja, contanto que meus filhos tenham um teto e comida. A resignação em sua voz partiu o coração dele. Ali estava uma profissional qualificada, reduzida a aceitar qualquer coisa por desespero. Fala sobre essa estrutura de concreto, disse de repente. Senhor, você perguntou sobre o tipo de aço. Por quê? Das Dores hesitou, mas depois sentou-se na beirada da cadeira, sua postura mudando para algo mais profissional. Dependendo do tipo de aço e da bitola usada, você pode reforçar a estrutura existente sem derrubar tudo. Se for CA50 com bitola menor, dá para adicionar tirantes e vigas de reforço. Se for CA60, a coisa complica mais, mas ainda tem soluções. Gonçalves a ouviu falar e viu uma transformação completa. A mulher tímida e submissa desapareceu, dando lugar a uma profissional competente e segura. Continua, pediu. Primeiro, você precisa fazer um novo cálculo estrutural, considerando as cargas dinâmicas e estáticas. Depois, um mapeamento por ultrassom para identificar onde estão as armaduras existentes. Com base nisso, você projeta os reforços necessários. Ela falava com uma fluência técnica impressionante, usando termos que demonstravam conhecimento profundo da área. E se eu te perguntasse se quer ir comigo à obra para ver o problema? Das Dores parou de falar, como se tivesse acordado de um transe. Senhor, eu não sou mais engenheira. Faz muito tempo. Eu posso estar errada sobre tudo.
Ou você pode salvar minha empresa milhões de reais, disse Gonçalves, levantando-se. Vamos! Mas as crianças? Rosa cuida deles. Vamos, engenheira. Você tem trabalho a fazer. A forma como ele a chamou de engenheira fez algo despertar dentro dela. Há 2 anos que ninguém se dirigia a ela com respeito profissional. O trajeto até a obra foi tenso. Das dores não falava, claramente nervosa sobre voltar a um canteiro de obras depois de tanto tempo. Gonçalves dirigia em silêncio, ainda processando a revelação. Quando chegaram ao local, o caos era evidente. Operários parados, engenheiro responsável em pânico, arquiteto tentando encontrar uma solução que não custasse uma fortuna. Gonçalves, que bom que chegou, disse Marcos, o engenheiro da obra, um homem de 35 anos, alto, magro, cabelos escuros, vestindo capacete amarelo e colete laranja. A situação é pior do que pensávamos. Vamos ter que demolir tudo e recomeçar. Primeiro me mostra exatamente qual é o problema, disse Gonçalves. Enquanto Marcos explicava os cálculos errados e apontava para as estruturas comprometidas, Das Dores observava silenciosamente sua mente de engenheira analisando cada detalhe. E aí? Perguntou Marcos quando terminou a explicação. Não tem outra opção além de demolir tudo. Gonçalves olhou para Das Dores. E você, o que acha? Marcos finalmente notou a presença dela. Desculpe, senhor, mas quem é ela? Uma consultora especializada em estruturas, disse Gonçalves sem hesitar. Das Dores pode dar sua opinião? Das Dores respirou fundo. Era agora ou nunca. Posso ver as plantas originais e os cálculos que foram feitos? Marcos hesitou. Ela tem qualificação para... Ela tem, cortou Gonçalves firmemente. As plantas. Nos próximos 30 minutos, Das Dores analisou cada documento, fez medições, verificou especificações. Sua mente voltou a trabalhar como nos velhos tempos, quando resolver problemas complexos de engenharia era sua paixão. O problema não é tão grave quanto parece, disse finalmente. Vocês usaram CA50 de 12,mm, quando deveriam ter usado de 16mm. Mas a estrutura existente pode ser reforçada. Marcos franziu o senho. Impossível. Os cálculos mostram que... Os cálculos estão considerando apenas cargas estáticas. Interrompeu Das Dores com uma confiança que a própria o surpreendeu. Mas se vocês instalarem tirantes de aço CA60 de 20mm nas vigas principais e adicionarem pilares de reforço a cada 4 metros, a estrutura vai aguentar tranquilamente o peso planejado. Mais ainda, vai ficar com margem de segurança superior ao projeto original. O silêncio que se seguiu foi eloquente. Marcos olhou os documentos novamente, verificando os cálculos que ela havia feito rapidamente. Isso pode funcionar, admitiu relutantemente. Mas seria muito complexo de executar. Não mais complexo que demolir 15 andares já construídos, retrucou Das Dores, e custaria cerca de 80% menos. Gonçalves olhou para ela com algo próximo de admiração. Você consegue fazer um projeto detalhado dessa solução? Posso, respondeu sem hesitar, mas vou precisar de acesso aos programas de cálculo estrutural e aos dados específicos dos materiais usados. Marcos? Ordenou Gonçalves. Dá acesso completo para ela ao escritório técnico. Quero um projeto preliminar até amanhã. Senhor? Marcos tentou protestar. Eu não conheço as qualificações dela. Eu conheço, disse Gonçalves com uma firmeza que não admitia discussão. E se ela tiver certa, vai salvar nossa empresa de um prejuízo de 12 milhões de reais. No caminho de volta para casa, Gonçalves estava silencioso, processando tudo o que havia acabado de testemunhar. Das Dores também não falava, ainda não conseguindo acreditar que havia voltado a exercer sua profissão, mesmo que temporariamente. Por que você não me contou antes? Perguntou ele finalmente. Porque quando você me ofereceu trabalho, não foi como engenheira, foi como doméstica. E eu aceitei porque era o que eu podia conseguir. Mas você é brilhante. Sua solução para aquela estrutura foi genial. Das Dores deu um riso amargo. Ser brilhante não paga as contas quando ninguém quer te contratar. Ser mulher, mãe solteira, sem contatos na área,
É uma combinação fatal no mercado de trabalho. A realidade crua da declaração atingiu Gonçalves como um tapa na cara. Quantas pessoas talentosas estavam sendo desperdiçadas porque não se encaixavam no perfil esperado? E se eu te oferecesse um novo emprego? Perguntou de repente. Que tipo de emprego? Como engenheira estrutural da minha construtora. Salário compatível com sua qualificação, carteira assinada, plano de saúde para você e as crianças, vale alimentação, previdência privada. Das Dores parou de respirar. Era tudo o que ela havia sonhado por 2 longos anos. Senhor, o senhor mal me conhece. Não sabe se eu sou realmente competente. Eu acabei de ver você resolver em 1 hora um problema que meu engenheiro sênior não conseguiu resolver em 1 semana. Se isso não é competência, eu não sei o que é. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto dela. Por que o senhor faria isso? Por que por mim? Porque talento desperdiçado é um crime. Porque você merece uma chance. E por quê? Ele hesitou. Porque você me mostrou que há coisas mais importantes na vida do que lucro e investimentos. Quando chegaram em casa, as crianças correram para recebê-los. Rafinha abraçou as pernas de Das Dores e Amadinha queria colo. Mamãe, onde vocês foram? Perguntou Rafinha. A mamãe foi trabalhar, disse Das Dores, ainda não acreditando completamente que era verdade. Trabalhar de quê? Ela olhou para Gonçalves, que assentiu encorajadoramente. Trabalhando como engenheira, meu filho. Nossa! Gritou Rafinha. Que nem os homens que constroem as casas. Que nem eles, confirmou Das Dores, sorrindo através das lágrimas. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam, Das Dores trabalhou até tarde no projeto de reforço estrutural. Gonçalves a observava da porta do escritório, vendo-a totalmente absorta em cálculos complexos, desenhos técnicos, especificações de materiais. Quer um café? Ofereceu. Obrigada, disse ela sem levantar os olhos dos papéis. Estou quase terminando esta sessão. Ele trouxe 2 xícaras e sentou-se ao lado dela. Posso perguntar uma coisa? Claro. Como foi que você chegou a estudar engenharia? Não deve ter sido fácil. Das Dores parou de desenhar e olhou para ele. Não foi. Eu era empregada doméstica na casa de um engenheiro quando tinha 20 anos. Ele viu que eu tinha interesse pelos projetos que ele trazia para a casa. Começou a me explicar algumas coisas. Depois sugeriu que eu fizesse um supletivo e tentasse o vestibular. E você conseguiu. Consegui uma bolsa integral. Estudei à noite durante 6 anos, trabalhando de dia para me sustentar. Quando me formei, achei que minha vida havia mudado para sempre. E mudou? Você é engenheira. Por 2 anos gloriosos, eu fui. Trabalhei em projetos incríveis, construí pontes, edifícios. Ajudei a planejar um shopping center inteiro. Era a realização de todos os meus sonhos. O que aconteceu? Das Dores suspirou profundamente. A economia piorou. As construtoras começaram a cortar custos. E quando chegou a hora de demitir alguém, eles escolheram a mulher que precisava sair mais cedo por causa dos filhos, que às vezes faltava quando eles ficavam doentes, que não ia para os happy hours porque não tinha com quem deixar as crianças. A amargura em sua voz era palpável. Eu entendo as razões deles, do ponto de vista empresarial. Eu não era a funcionária ideal, mas meu trabalho era bom. Meus projetos nunca deram problema. Você nunca pensou em abrir sua própria empresa? Com que capital? Com que contatos? Engenharia não é área para quem não tem cartão de crédito para as primeiras despesas, não tem seguro empresarial, não conhece os fornecedores certos. É um círculo fechado. Gonçalves absorveu suas palavras, entendendo melhor as barreiras que pessoas talentosas enfrentam quando não nasceram no ambiente certo. E se eu te ajudasse a abrir sua própria empresa? Perguntou impulsivamente. Das Dores o encarou surpresa. Senhor? Gonçalves corrigiu. E não estou brincando. Você tem o conhecimento técnico. Eu tenho os contatos e o capital inicial. Poderia ser uma parceria. Uma parceria entre nós? Por que não? Você cuidaria da parte técnica, eu cuidaria da parte comercial e administrativa. Das Dores em Lima Engenharia. Soa bem, não acha? A proposta era tão inesperada que ela não conseguia processar.
Mas, senhor Gonçalves, eu sou uma empregada sua. Alguns dias atrás eu estava pedindo leite na sua porta. E alguns dias atrás eu era só mais um empresário rico e insensível que não enxergava o talento que estava bem na sua frente. As pessoas mudam. As situações mudam. Das Dores olhou para os desenhos técnicos na mesa, para os cálculos complexos que havia feito, para a solução elegante que encontrara para um problema que parecia impossível. Você realmente acredita que eu conseguiria? Eu acredito que você é uma das melhores engenheiras que já conheci, e eu conheço muitas. O silêncio se estendeu enquanto ela considerava a possibilidade. Uma empresa própria, independência financeira, reconhecimento profissional, a chance de criar os filhos com dignidade e orgulho. E se der errado? Perguntou baixinho. E se der certo? Retrucou ele. No dia seguinte, a proposta de reforço estrutural de Das Dores foi apresentada à equipe técnica. Marcos, inicialmente cético, teve que admitir que a solução era não apenas viável, mas brilhante. Onde você encontrou essa consultora? Perguntou ao final da apresentação. Às vezes o melhor talento está nos lugares mais inesperados, respondeu Gonçalves enigmaticamente. A execução do projeto de reforço levou 3 semanas e funcionou perfeitamente. A estrutura ficou ainda mais resistente que o planejado originalmente, e o custo foi 75% menor que uma demolição completa. Durante esse período, Das Dores não apenas supervisionou a execução, como também identificou outras otimizações que poderiam ser aplicadas em futuros projetos da construtora. Sua mente brilhante estava finalmente sendo usada em todo o seu potencial. Uma noite, depois de um dia particularmente bem-sucedido na obra, Gonçalves encontrou Das Dores na varanda, observando as crianças brincarem no jardim iluminado. Pensando em quê? Perguntou, sentando-se ao lado dela. Em como a vida pode mudar tão rápido, disse ela. Há um mês eu estava dormindo embaixo de uma ponte com meus filhos. Hoje, eu dirigi a recuperação de uma estrutura de 12 milhões de reais. E como você se sente sobre isso? Das Dores sorriu, um sorriso pleno e genuíno. Eu me sinto viva. Pela primeira vez em 2 anos, eu me sinto viva. E as crianças? Elas estão florescendo. Rafinha me perguntou ontem se agora ele pode dizer que a mãe dele é engenheira. A Madinha desenha prédios no jardim com gravetos. O bebê está gordo e feliz. Eles riram juntos, observando a Madinha tentando construir uma torre com blocos de madeira que Rosa havia dado para ela. Posso te fazer uma pergunta, pessoal? Disse Das Dores de repente. Claro, por que você não tem filhos? Um homem como você? Gonçalves ficou silencioso por um longo momento. Eu tive. Minha esposa estava grávida quando morreu no acidente. Perdemos os 2 de uma vez. A confissão caiu como uma pedra na água parada da noite. Das Dores sentiu o coração se apertar. Desculpe, eu não devia ter perguntado. Não, tudo bem. Faz bem falar sobre isso às vezes. Ele respirou fundo. Depois disso, eu me fechei. Achei que se não me apegasse a nada nem ninguém, não poderia ser ferido novamente. E funcionou? Por 3 anos, sim. Eu era uma máquina eficiente de fazer dinheiro. Nada mais. E agora? Gonçalves olhou para as crianças, depois para ela. Agora eu entendo que viver com medo de perder é o mesmo que já ter perdido. Vocês me ensinaram isso. Das Dores sentiu lágrimas se formando. Nós que deveríamos estar agradecendo ao Senhor. Gonçalves corrigiu automaticamente. E não, vocês me deram muito mais do que eu dei a vocês. Vocês me devolveram minha humanidade. Lá dentro, o bebê começou a chorar e Das Dores se levantou para cuidar dele. Tenho que ir. Das Dores, chamou ele antes que ela entrasse. Sobre a proposta da empresa, você pensou? Ela parou na porta e se virou. Eu aceito, mas com uma condição. Qual? Que seja uma parceria de verdade, meio a meio. Não quero ser sua protegida, quero ser sua sócia. Gonçalves sorriu. 50-50, Das Dores em Lima Engenharia. Lima em Das Dores soa melhor, disse ela com um sorriso travesso antes de entrar. 6 meses depois,
A empresa Lima das Dores Engenharia estava estabelecida e prosperando. Das Dores havia se tornado uma referência regional em soluções estruturais inovativas, e Gonçalves descobrira que ter uma sócia brilhante era muito mais gratificante que trabalhar sozinho. A casa grande não era mais um mausoléu silencioso. Rafinha corria pelos corredores, Amadinha enchia os cantos com suas músicas inventadas, o bebê Pedrinho engatinhava por todos os lugares, e Das Dores havia se tornado não apenas sua sócia, mas sua família. Uma manhã, durante uma reunião de planejamento estratégico da empresa, Das Dores fez uma proposta que surpreendeu Gonçalves. "Eu quero criar um programa de bolsas de estudo", disse ela, apontando para uma projeção financeira na parede do escritório que haviam montado na antiga biblioteca da casa. "Que tipo de programa?" "Para jovens de baixa renda que querem estudar engenharia, especialmente mulheres. Já temos capital suficiente para bancar as mensalidades de pelo menos 5 estudantes por ano." Gonçalves analisou os números. Do ponto de vista puramente financeiro, era um gasto que diminuiria os lucros da empresa. Mas quando olhou para Das Dores, viu a paixão em seus olhos. "É importante para você, não é? É importante para o país. Quantas outras pessoas como eu existem por aí, com potencial desperdiçado porque não tiveram oportunidade? E você tem algum critério em mente para a seleção?" Das Dores sorriu. "Talento e necessidade, só isso. Não importa de onde vêm, como vivem, quantos filhos têm. Só talento e necessidade." "Aprovado", disse Gonçalves sem hesitar. "E que tal expandir para 10 bolsas por ano?" Os olhos dela brilharam. "Gonçalves, você tem certeza?" "Tenho. Na verdade, tenho uma condição." "Qual?" "Que eu possa ajudar a entrevistar os candidatos. Quero ver os próximos diamantes brutos que vamos lapidar." 2 anos depois, Lima das Dores Engenharia era uma das construtoras mais respeitadas da região, conhecida não apenas pela qualidade técnica, mas pela responsabilidade social. O programa de bolsas já havia beneficiado 20 jovens, 3 dos quais já trabalhavam na própria empresa. Das Dores, agora com 45 anos, havia se tornado uma mulher confiante e realizada. Seus filhos estudavam em boas escolas, tinham plano de saúde, roupas novas e, mais importante, uma mãe orgulhosa de seu trabalho. Rafinha, agora com 7 anos, não mancava mais e havia se tornado um pequeno expert em estruturas de concreto. Amadinha, aos 5 anos, desenhava pontes e prédios com precisão impressionante para sua idade. Pedrinho, de 2 anos, corria pela casa como se fosse o dono do lugar. Gonçalves, aos 49 anos, havia descoberto uma felicidade que não sabia que existia. Não era mais o empresário frio e calculista de antes. Havia aprendido que o verdadeiro sucesso não se media apenas em investimentos e capitalização, mas em vidas transformadas e oportunidades criadas. Uma noite de dezembro, exatamente 2 anos após o primeiro encontro na porteira, toda a família estava reunida na varanda, comemorando mais um contrato importante fechado pela empresa. "Tio Gonçalves", disse Rafinha, agora chamando-o assim naturalmente, "você se arrepende de ter nos ajudado?" A pergunta pegou Gonçalves de surpresa. "Por que eu me arrependeria, campeão?" "Porque agora você tem que dividir sua casa com um monte de gente barulhenta", disse o menino com a sinceridade brutal das crianças. Gonçalves olhou ao redor da varanda. Rosa dormitava em sua cadeira, cansada depois de preparar um jantar especial. Amadinha brincava no colo de Das Dores, fazendo aviõezinhos com guardanapos de papel. Pedrinho dormia tranquilamente em seu carrinho. Das Dores organizava alguns documentos da empresa, enquanto supervisionava as crianças. "Quer saber de uma coisa, Rafinha?", disse Gonçalves, puxando o menino para perto. "Antes de vocês chegarem, esta casa era muito silenciosa. Tão silenciosa que às vezes eu nem lembrava como era rir. E agora? Agora eu não consigo imaginar como era a vida sem o barulho de vocês." Das Dores levantou os olhos dos papéis e sorriu para ele. Havia algo diferente naquele sorriso. Uma promessa não dita, uma possibilidade que pairava no ar há meses, mas que nenhum dos dois tinha coragem de mencionar. "Gonçalves", disse ela baixinho, "posso te fazer uma pergunta?"
Sempre. Você já pensou em não sermos apenas sócios na empresa? O coração dele acendeu. Como assim? Você sabe como assim? O silêncio se estendeu carregado de significado. Era Pashi a pergunta que ambos evitavam há meses. O elefante na sala que crescia a cada dia que passavam juntos, construindo não apenas uma empresa, mas uma vida. Eu penso nisso todos os dias, disse ele finalmente. Mas tenho medo. Medo de quê? De estragar o que temos. Vocês são minha família agora. Não quero arriscar perder isso. Dasdores se levantou e foi sentar ao lado dele no balanço da varanda. Gonçalves, olha pra gente. Olha pro que construímos juntos. Uma empresa próspera, filhos felizes, uma casa cheia de amor. Não parece com uma família de verdade pra você? Ele olhou para ela. Realmente olhou. Viu a mulher forte e brilhante que havia emergido da pessoa desesperada que apareceu em sua porteira. Viu a mãe dedicada, a profissional competente, a sócia leal. Viu a mulher que havia devolvido vida à sua casa e propósito à sua existência. Parece, disse baixinho. Então por que temos medo de dar nome ao que já existe? Gonçalves não tinha resposta para isso. Ou talvez tivesse medo da resposta. Dasdores, começou ele. Se ficarmos juntos, será porque você realmente quer ou porque você se sente obrigada? A pergunta a magoou visivelmente. Gonçalves, depois de 2 anos me conhecendo, você ainda acha que eu faria alguma coisa só por obrigação? Não, admitiu. Desculpe, é que é difícil acreditar que alguém como você poderia me querer por quem eu sou, não pelo que posso oferecer. Dasdores pegou as mãos dele. Escuta aqui, homem teimoso. Há 2 anos você me deu uma xícara de leite quando eu precisava. Mas nos últimos meses você me deu muito mais que isso. Você acreditou em mim quando eu não acreditava mais em mim mesma. Você me tratou como igual quando o mundo inteiro me tratava como inferior. Você me ajudou a reconstruir não apenas minha carreira, mas minha dignidade. Lágrimas começaram a formar em seus olhos. E mais que isso, você ama meus filhos como se fossem seus. Você os protege, educa, brinca com eles. Você é o pai que eles nunca tiveram. Eles são fáceis de amar, disse Gonçalves, emocionado. E eu? Sou fácil de amar? A pergunta pairou no ar da varanda, carregada de vulnerabilidade e esperança. Você é a coisa mais fácil de amar que já encontrei na vida, disse ele, finalmente entendendo que não havia mais como fugir da verdade. Dasdores sorriu através das lágrimas. Então, para com essa bobagem de estragar o que temos. O que temos é lindo demais para ter medo dele. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, eles conversaram até o amanhecer sobre sonhos, planos e a vida que queriam construir juntos. Não apenas como sócios, mas como família de verdade. 1 ano depois, Lima em Dasdores Engenharia havia se tornado também Lima em Dasdores Família. O casamento foi simples, na própria varanda da casa, com as crianças como pais de honra e Rosa chorando de alegria na primeira fila. Durante a cerimônia, quando o juiz perguntou se havia alguém que se opusesse ao casamento, Rafinha, agora com 8 anos, levantou a mão. Eu me oponho, gritou, fazendo todos congelarem de susto. Por quê, filho? Perguntou Dasdores, preocupada. Porque agora o tio Gonçalves vai virar meu pai de verdade e eu quero que todo mundo saiba, disse o menino com um sorriso enorme. A risada que se seguiu ecoou por toda a propriedade. Amadinha bateu palmas, Pedrinho deu gritinhos de alegria e Rosa precisou sentar porque estava rindo tanto que não conseguia mais ficar em pé. Objeção aceita e registrada, disse o juiz, rindo também. Rafinha, Amadinha e Pedrinho, vocês aceitam o Gonçalves como pai de vocês? Aceito! Gritaram as 2 crianças mais velhas em uníssono. Pedrinho apenas acenou com suas mãozinhas gordinhas. Então, por autoridade do Estado e pela aprovação unânime da família, eu os declaro marido, mulher, pai e filhos. O beijo que selou o casamento foi interrompido pelas crianças, que correram para abraçar os pais, criando uma confusão gostosa de risos, lágrimas de alegria e protestos infantis de "que nojo, eles estão se beijando".
Rosa, que havia se tornado não apenas empregada, mas avó adotiva das crianças, observava a cena com lágrimas nos olhos. Dona Isabel, murmurou, falando com a primeira esposa falecida de Gonçalves, como se ela pudesse ouvi-la. O senhor encontrou uma família linda. A senhora ficaria orgulhosa. 5 anos após aquele primeiro encontro na porteira, a família Lima havia se multiplicado. Das Dores estava grávida do primeiro filho do casal. Rafinha era o melhor aluno da turma em matemática. Amadinha havia ganhado um concurso de desenho com um projeto arquitetônico surpreendente para uma criança de 8 anos. E Pedrinho, aos 5 anos, já dizia que queria ser engenheiro igual à mãe e ao pai. Lima, em Das Dores, engenharia, havia crescido e se tornado uma referência nacional em engenharia sustentável e responsabilidade social. O programa de bolsas havia beneficiado mais de 100 jovens, 15 dos quais já trabalhavam na própria empresa ou em suas subsidiárias. Gonçalves, agora aos 52 anos, havia se tornado uma referência em gestão empresarial humana, dando palestras sobre como o verdadeiro sucesso empresarial vem quando você investe nas pessoas, não apenas nos números. Das Dores, aos 48 anos, era reconhecida como uma das melhores engenheiras estruturais do país. Mas mais que isso, como uma mulher que havia provado que talento não reconhece classe social, gênero ou origem. Uma tarde de sábado, a família estava reunida no jardim para um churrasco. Gonçalves assava carne enquanto Das Dores, grávida de 6 meses, supervisionava a brincadeira das crianças na piscina. Rosa, aposentada mas ainda morando com eles, organizava a mesa com a ajuda das crianças. "Pai", disse Rafinha, agora um pré-adolescente de 12 anos. "Você se lembra do dia que a gente chegou aqui?" Gonçalves parou de mexer a carne e olhou para o filho. "Como eu poderia esquecer? Vocês mudaram minha vida inteira." "A gente estava com tanto medo", lembrou Amadinha. "Eu achei que você fosse mandar a gente embora." "E eu achei que vocês eram anjos", disse Gonçalves. Anjos disfarçados de família necessitada. Das Dores, que ouvia da sua cadeira de balanço, sorriu. "Na verdade, nós todos éramos anjos uns dos outros. Só não sabíamos ainda." Pedrinho, que agora com 8 anos era o palhaço oficial da família, fez uma careta. "Anjos não pedem leite na porta dos outros." "Claro que pedem", disse Rosa, puxando o menino para um abraço. "Os melhores anjos são os que chegam disfarçados de gente comum, precisando de ajuda. Esses são os que mais transformam a vida da gente." Gonçalves olhou ao redor, vendo sua família reunida. A casa que um dia foi um mausoléu silencioso, agora transbordava de vida, riso, projetos, sonhos. Suas empresas prosperavam não apenas financeiramente, mas socialmente, transformando vidas e criando oportunidades. Mas o mais importante era aquilo: uma família reunida num sábado qualquer, sem nenhuma ocasião especial, apenas compartilhando a vida. "Posso falar uma coisa?", disse ele de repente. Todos pararam para ouvir. Até as crianças ficaram quietas, sentindo a solenidade do momento. Há 7 anos, eu achava que sabia o que era sucesso. Tinha dinheiro, propriedades, investimentos rendendo bem. Achava que era rico. Ele fez uma pausa, olhando para cada membro da família. "Mas eu só entendi o que é ser verdadeiramente rico no dia em que uma mulher corajosa apareceu na minha porta, pedindo uma xícara de leite para seus filhos. Porque foi aí que descobri que a maior riqueza do mundo é ter uma família para amar e ser amado por ela." Das Dores se levantou e foi abraçá-lo, a barriga redonda fazendo-a andar de forma engraçada. "Você sabe que eu te amo, né?" "Sei. E vocês sabem que eu amo vocês também?" "Sabemos!" gritaram as crianças em coro. "Então tá bom", disse Gonçalves, voltando a mexer a carne. "Porque essa é a única coisa que realmente importa." Enquanto o sol se punha sobre a propriedade que um dia abrigou apenas um homem solitário e agora era lar de uma família numerosa e feliz, Rosa observava a cena da janela da cozinha. "Obrigada, meu Deus", murmurou baixinho. "Obrigada por mostrar que às vezes os milagres chegam disfarçados de problemas. E que às vezes as maiores bênçãos começam com um pedido simples. Tem uma xícara de leite para os meus meninos?"
A pergunta que havia mudado tudo ecoava na memória dela como uma prece que havia sido atendida de forma mais generosa do que qualquer um poderia imaginar. E assim, uma história que começou com necessidade e terminou com abundância, provou que quando abrimos nossas portas para quem precisa, não estamos apenas ajudando alguém, estamos permitindo que a vida nos transforme de maneiras que jamais sonharíamos possível. Porque às vezes, os anjos chegam pedindo leite. E quando você oferece não apenas o leite, mas o colo, o lar e o coração, descobre que quem mais recebe bênçãos é você mesmo. Se inscreva no canal e ative o sino para mais histórias que tocam o coração e transformam vidas.